Olá, bom dia, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, dando continuidade, então, a essa unidade, a gente vai falar agora sobre as principais características do átomo, né? E algumas representações, e também as semelhanças químicas que existem entre eles, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, a gente viu que a massa do elétron, ela é muito menor em relação à massa do próton, né? A gente viu pelos modelos atômicos lá. Então, eu trouxe para vocês aqui uma tabelinha só para a gente ter um comparativo. Então, aqui a gente tem as partículas, né? A carga e a massa relativa. Então, aqui nós temos o próton. O próton tem carga positiva. Isso aqui é bem básico, tá, gente? Mais uma revisão do ensino médio mesmo. E a massa, essa massa relativa é a massa relativa do próton. Então, a massa dele vai ser igual a 1. E o nêutron, o nome dele já diz, ele é neutro, então ele não tem carga, né? A carga dele é nula e a massa relativa em relação ao próton também é 1. E o elétron, ele tem... então, carga negativa, a gente já viu, e a massa dele, em relação ao próton, é muito menor, 5 vezes 10 na menos 4 da massa do próton. Então, ele é super leve. Por isso que a gente diz que a massa do núcleo, do átomo, ela se concentra no núcleo, tá? Tranquilo? Essa aula é bem tranquila. Então, ó, o que a gente vai ver agora? Número atômico e número de massa. O número atômico é representado, então, pela letra Z, e ele vai indicar a quantidade de prótons que tem no núcleo do átomo. É conhecido por ser a identidade do átomo, certo? Então, se eu tiver um número atômico diferente, é outro átomo. Se for o mesmo, então a gente está falando de mesmo átomo, é como se fosse o RG do átomo. E o número de massa é representado pela letra A. Então, a gente tem o seguinte, se a massa do átomo está concentrada no núcleo, a gente pode dizer que Z é próton, número de prótons, mais o número de nêutrons é igual a massa. Só que o número de prótons é a mesma coisa que o número atômico. Então, A é igual a Z mais N, tá? Trouxe um exemplo bem simples aqui, ó. No núcleo do átomo de alumínio, existem 13 prótons e 14 nêutrons. Então, o que significa esses 13 prótons? É um número atômico. É o Z. E se a gente coloca aqui 13 prótons mais 14 nêutrons, a gente vai ter o número de massa, então, que nesse caso vai ser 27. Tranquilo? Bom, o elemento químico, né? Então, o número de prótons de um elemento é o que caracteriza aquele átomo. Se a gente encontrar um mesmo número de prótons, vai ser o mesmo átomo, né? Como eu já havia dito. Vocês vão encontrar essa representação aqui, né? Que geralmente a gente tem aqui Z, o número de prótons, e massa, aqui a massa do átomo. Essa massa pode estar localizada aqui, pode estar localizada em cima também. Cada tabela periódica traz uma legenda dizendo onde ela está, tá? Vocês já vão entender por que geralmente aqui a gente tem o número de prótons, não é um número quebrado. E a massa, muitas vezes sim, porque é uma média ponderada das diversas espécies que existem daquele átomo, dos isótopos daquele átomo. A gente já vai entender isso. Então, vamos lá. O número atômico, então, é o que caracteriza o elemento químico, e tem duas coisas que não mudam de um elemento químico. Então, o número de prótons no núcleo e o símbolo. Então, o chumbo, ele pode ser chamado, ele tem esse símbolo Pb, porque ele veio de... Vai lá, púmbulo. Falem comigo, púmbulo. Então, do latim, né? Aí, ele tem esse símbolo aqui Pb. Então, você pode falar chumbo em diversas línguas, mas o símbolo vai ser sempre o mesmo, então ele não vai mudar, é uma linguagem universal, né? Então, aqui, Z, o número de prótons, 82, o símbolo chumbo, e o número de massa, que seria, então, 207,2, U, que significa unidade de massa atômica,
seguir, então, para a gente ver o que são essas semelhanças químicas. Isótopos é um tipo de semelhança. Então, átomos que têm o mesmo número de prótons. Como eu falei, se o número de prótons é o que vai determinar a identidade do átomo, então, se eles têm o mesmo número de prótons, eles são os mesmos átomos, ok? Então, percebam aqui, ó. Aqui, eu tenho a representação de 3 tipos de hidrogênio, chamado como o hidrogênio de massa 1 e de número atômico 1, né? Então, o nome dele é o prótio. Então, ele tem 1 e 1. Então, aqui está sendo representado o elétron aqui em volta e aqui no núcleo o próton, né? O deutério, ele tem um elétron em volta, um próton e um nêutron. Então, a massa atômica do deutério é 2. E o trítio, ele vai ter massa atômica 3, porque ele tem 2 nêutrons e um próton, então 3 e aqui o elétron em volta. Gente, quando o número... Vamos pensar uma coisa. Já era para eu ter falado isso. Como o átomo ele é eletricamente neutro, então o número de cargas positivas tem que ser igual ao número de cargas negativas, para ele ser neutro. Então, podem ver, ó, aqui a gente tem um próton, um elétron. Um próton, um elétron, um próton e um elétron, tá? E aí, o que acontece? Quando vocês olham na tabela periódica, vocês vão encontrar lá a massa do hidrogênio mais próxima de 1, acho que é 1,05, se eu não me engano. Porque é feita uma média ponderada com a quantidade, né, de hidrogênio que tem em maior abundância. Então, no caso, o hidrogênio que a gente encontra mais facilmente na natureza é o prótio, né? Então, por isso que a massa, ela tem geralmente um valor numérico que não é redondo quando existem essas espécies que são os isótopos, que é feita uma média com elas. Tá certo? Então, isóbaros. Os isóbaros são átomos que têm o mesmo número de massa e diferentes números atômicos. Então, aqui eu representei a massa, né, em cima, 20, 40, e aqui 20. Então, a massa do cálcio é igual à massa do potássio, por isso eles são chamados isóbaros, né? Vou aproveitar para perguntar para vocês. Então, a massa dele é 40. Acompanhem o raciocínio comigo. Não posso perguntar, né? Vamos lá. Acompanhem comigo. A massa dele é 40. O número de prótons do cálcio é quanto? 20. O número de prótons do potássio é 19. E o número de nêutrons do cálcio vai ser 40 menos 20, que vai dar 20. E o número de nêutrons do potássio vai ser 40 menos 19, que vai dar 21. Ok? Só para a gente se habituando a fazer esses cálculozinhos. E aí a gente tem uma outra semelhança química, que são os isótonos, tá? Então, são aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons, né? N aqui. Então, o flúor e o neônio são exemplos de isótopos. Se a gente diminuir aqui 19 menos 9, ou seja, eu tenho a massa atômica menos o número de prótons, então vai me sobrar nêutrons. Então, eu vou ter 10 nêutrons e aqui também 20 menos 10, 10 nêutrons. Tranquilo? Vamos lá, então. Eu trouxe um exercício só para a gente praticar. Vou deixar para vocês fazerem também, depois vocês anotem no caderno. Mas vejam só. Considere o seguinte elemento químico. Então, é o átomo de carbono e ele tem o quê? 14, número de massa, e 6, número de prótons, certo? Então, tá. Aí ele pergunta, o átomo representado tem quantos? Aqui ele não colocou uma legenda, mas ele deveria colocar, então eu já estou contando para vocês. Em cima a gente tem representado A e embaixo a gente tem representado Z. Se Z é igual a prótons, então ele tem 6 prótons. Se A menos Z vai me dar o número de nêutrons, ele vai ter 14 menos 6, ele vai ter 8 nêutrons. Esse átomo ele está no estado fundamental, então ele não perdeu elétrons, então o número de elétrons dele tem que ser igual ao número de prótons para que ele fique
neutro. Então, o número de cargas positivas igual ao número de cargas negativas. Nesse caso, quantos elétrons? 6. Partículas nucleares. O que são partículas nucleares? Número de prótons e número de nêutrons. É o que a gente tem no núcleo, né? Que nada mais é do que a massa dele, né? Partículas na parte periférica do átomo. Ele está perguntando o que fica na periferia do átomo, na eletrosfera. É o elétron. Então, são formas de perguntar a mesma coisa, mas só para vocês irem se habituando com essa linguagem, tá? Aqui, partículas com carga elétrica positiva. Quem que tem carga elétrica positiva? O próton. Partículas com carga elétrica negativa. O elétron. Partículas que não têm massa. Quem que não tem massa? O elétron. Partículas fundamentais que formam um átomo desse elemento. Quais são as partículas fundamentais que formam um átomo? Próton, nêutrons e elétrons. Tranquilo? Bom, gente, então, já que a gente já conhece as partículas básicas, vamos montar um átomo, né? E aí, eu vou montar dois átomos aqui e quero que vocês prestem atenção em dois conceitos importantes que eu já quero colocar nessa aula, tá? Que são os conceitos de íons, mas a gente já chega lá. Então, ó, à medida com que eu vou colocando prótons, ele não para aqui na eletrosfera, ó, porque o próton quer ficar onde? No núcleo. Então, coloquei um próton, ele já fala aqui, ó, hidrogênio, né? Vou acender a luz. Ele fala que é o hidrogênio. Então, se eu alterar isso, né? Se eu vir ali e colocar mais um outro próton, será que vai continuar sendo hidrogênio? Provavelmente não, porque a gente aprendeu que o número de prótons é um número atômico, que é a identidade do átomo. Ó, mudou para o hélio. Vamos montar aqui o átomo de lítio. O lítio está aqui, ó. Tá? Por que eu vou pegar esse daqui? Eu preciso pegar átomos que estejam na segunda camada da tabela periódica, né? A gente tem aqui primeiro período, segundo período da tabela periódica. Porque nessa ferramenta aqui eu só consigo montar átomos pequenos, né? Tenham uma camada, duas camadas. Na tabela periódica é a mesma coisa que esses períodos. Então, eu vou montar o átomo de lítio. O átomo de lítio ele tem número atômico igual a 3. Então, eu vou por mais um e vai formar o lítio. Ah, legal. Mas e aí? Se ele é um átomo que está no estado neutro, se ele estiver no seu estado neutro, ele vai o número de prótons, que é positivo, igual ao número de elétrons, né? No seu estado neutro, não, no seu estado fundamental. Tá? Percebam aqui, ó, a carga resultante. Eu coloquei 3 cargas positivas. Para ele ficar eletricamente neutro, eu preciso colocar mais 3 negativas. Então, eu vou pegar nêutrons ou elétrons? Elétrons. Quantos? 3, né? Olha só. Ele coloca 2 aqui. E se eu quiser colocar o terceiro aqui, ele não deixa, ele vai para outra camada, né? Porque existe uma quantidade que cada um comporta. A gente vai ver isso na próxima aula e vai aprender a distribuir esses elétrons, tá? Olha o que aconteceu com a carga resultante. O átomo ficou neutro, certo? Tranquilo? Gente, ele está calculando a massa aqui, ó. A massa do lítio não é 3. O que está faltando colocar ali? Faltando colocar nêutrons, né? Então, a massa do lítio é 7, então eu vou colocar 4 nêutrons. Aproximadamente 7. Beleza? Aqui eu tenho, então, um átomo de lítio neutro, né? O que acontece? Esses elementos que estão todos aqui na família 1A, a gente já vai aproveitar esse momento para ver, eles tendem a perder elétrons, né? Lembram disso? Vou fazer uma revisãozinha. Eles tendem a perder elétrons para ficar com 8. Isso a gente vai ver adiante também.
Por isso, quando eles perdem um elétron, eles vão ficar com carga positiva sobrando, e eles vão formar um íon chamado cátion, olha lá. Um íon positivo se chama cátion, tá? Então, quis pegar o lítio para vocês conseguirem ver isso. Beleza. Então, aqui, gente, se vocês forem brincar com essa ferramenta depois, eu posso disponibilizar. Vocês precisam saber, né, qual que é o número de nêutrons para montar o elétron certinho. O átomo, né? Aí, agora a gente vai montar um outro aqui, que eu quero montar com vocês. Vou voltar eles para cá. Vamos voltar os nêutrons todos. Então, tem 3 prótons aqui, né? Agora eu quero montar um da outra extremidade aqui, que é o flúor. O flúor ele tem número atômico. Não vou falar. Vamos colocar para a gente ver como vai mudando. Ó. 4, berílio. Se eu colocar 5, vai ser o boro. Vocês estão vendo que está aumentando daqui para cá? Se eu colocar mais um, vai ser qual? O carbono. Ó, a tabela periódica ela é organizada periodicamente, então tem esses períodos aqui. Se eu colocar mais um, vai ser o nitrogênio. Se eu colocar mais um, vai ser o oxigênio. E se eu colocar mais um, aí eu chego no flúor. Beleza. Só que esse flúor tá com 9 cargas positivas, certo? Precisa deixar ele eletricamente neutro. Então, a gente vai colocar quantas cargas negativas? 9. Então, vamos lá. Tô colocando aqui já. 3, 4, 5... Opa! 6, 7, 8, 9. Legal. Ó, carga elétrica resultante é nula. Então, o átomo está neutro. Só que a massa dele não é 9. Porque aqui ele está contando o número de massa com as coisas que... a partícula que tem no núcleo. Nesse caso, é só prótons. Está faltando a gente colocar os nêutrons, né? Então, a gente vai colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parei porque né, tenho a informação de que o número de massa do flúor é 19. Então, ele é composto por 10 nêutrons, 9 prótons e 9 elétrons. O que acontece com esse flúor? Eles não vão encontrar... Não sei se ele vai deixar eu fazer aqui, ó. Ele deixou. Ele deixou eu tirar. Não vou encontrar o flúor como sendo um íon positivo. Tá? Isso aqui é um bug do sistema. Eles vão encontrar o flúor como sendo um ânion, que é um íon negativo. Olha lá. O que acontece com o ânion? Era para ter 9 partículas positivas e 9 negativas, só que ele tem 10 negativas, né? Então, ele virou um íon, que é chamado ânion, porque tem uma carga negativa sobrando, ele recebeu um elétron, tá? Então, eu quero que vocês aproveitem para relembrar esses conceitos de íons. Tudo bem? Gente, é isso. Eu vou disponibilizar essa ferramenta para que vocês possam treinar e também tirarem as dúvidas de vocês. É bem legal, né? A gente consegue ver o número de massa, carga resultante, se formou íon, se o átomo está neutro. Só tem esse problema, então. Ó, esses elementos que estão na família 1A tendem a perder um elétron. Esses elementos que estão na família 7A tendem a receber elétron. Então, ele não vai formar íon positivo, tá? Ele vai formar íon negativo, porque ele está recebendo carga elétrica negativa. Ah, mas quem perde fica negativo? Sim, vamos lembrar disso. Às vezes a gente faz essa confusão. Quem perde elétron fica positivo, porque está perdendo carga elétrica negativa. Quem ganha elétron fica negativo, porque está ganhando carga elétrica negativa. Então, as cargas positivas têm que ser igual às cargas negativas, e daí a gente tem um átomo eletricamente neutro. Tá? Na aula de hoje, eu ia relembrar com vocês esses conceitos
e a gente já vai ver as distribuições eletrônicas e como que funcionam as ligações. Bons estudos e